alegria de apresentar uma ministração de fé e milagre, uma palavra que trará avivamento para a sua alma. No ar, uma palavra amiga com o pastor Antônio Luiz. Rádio UPV, fazendo missões junto com você. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos amados e queridos irmãos que estão conectados nesse programa, nesta manhã maravilhosa. Que prazer de voltar novamente nesta segunda-feira de fevereiro, aonde é a primeira mensagem do ano aqui na rádio. Glórias a Deus. Prazer de estar junto com os irmãos, os de perto, os de longe. Estão nós assistindo essa programação de edificação espiritual. Edificação, consolação, exortação. É coisa linda, coisa maravilhosa, é quando nós temos sede pela palavra de Deus. Louvo ao Senhor por mais essa oportunidade de poder estar junto com o pastor Fabiano, com a missionária Tatiana, nesse estúdio, para ministrar uma palavra ao coração dos amados. E eu tenho por certo que o Espírito Santo, ele está no controle dessa programação e também no controle da mensagem. E a mensagem para hoje, sem perda de tempo, nós vamos meditar no livro de Filipenses, no capítulo 3 e o versículo 12 em diante. Vamos ver o que Deus tem para o teu coração, para o meu coração, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado neste dia, desta manhã. Glórias a Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 12, que diz assim: não que eu já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. Versículo 14, que diz o seguinte: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Amados, o nosso alvo é prosseguindo para o alvo, para nós alcançar. E este alvo é Cristo. Para nós cristãos não tem uma outra razão a não ser Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Pois a fé é o firme fundamento de todas as coisas, e eu creio verdadeiramente que os amados irmãos que estão ouvindo essa palavra, o próprio Espírito Santo vai trabalhar para que a tua vida seja edificada pelo poder da palavra de Cristo. Vemos aqui Paulo escrevendo para a igreja dos Filipenses, uma palavra de conforto, de ânimo, para que os crentes prosseguissem para o alvo. Porque Paulo disse: olha, eu tenho um alvo para ser alcançado,
E este alvo é Cristo, porque Ele é o Salvador de todos. Paulo, ele tinha uma preocupação. Em primeiro plano, ele pregar a palavra do Senhor, uma palavra cristocêntrico, para que todos viessem ter conhecimento da palavra de Deus. E em segundo, Paulo, ele visava também já o prêmio já posto diante dele. Mas Paulo, ele fez uma observação: não que eu tenha alcançado, mas eu estou procurando alcançar. Paulo, ele tinha certeza do que ele estava falando, porque muitas vezes nós pregamos sem saber até mesmo o que estamos pregando. Às vezes até mesmo não confiável naquilo que estão pregando, porque nós não estamos vivendo e evidenciando o poder e a graça de Deus na nossa própria vida. Mas Paulo, ele tinha uma convicção no seu ministério, no seu chamado, para realizar a obra de Cristo. Se entre todos os apóstolos e todos os pregadores do passado, do presente, que estão evidenciando, até hoje não surgiu um apóstolo ou um pregador para dizer assim: já estou crucificado com Cristo e também levo as marcas de Cristo no meu corpo. E nesse mesmo texto aí, seguindo em frente, ele dizendo também: sede meu exemplo, olhe para mim, o quanto eu tenho me sacrificado para fazer a obra de Deus. Olha para mim, porque vocês têm um exemplo para ver. Mas ele também fez uma observação, que ainda ele não tinha alcançado a perfeição, mas ele estava prosseguindo em caminhada para frente, porque ele olhava para um alvo, e este alvo era exatamente Cristo, no dia a Cristo, a qual ele tinha a certeza da sua própria salvação. Pois aqui há um ponto que nós devemos pensar e analisar. Nós podemos fazer muitas coisas para Deus, podemos pregar, evangelizar, orar para as pessoas, mas de repente pode acontecer que, se alguém fizer uma pergunta para nós, que eu já fui intimado nessa palavra que eu vou dizer: você tem certeza da tua salvação? Aí vem um ponto de interrogação. Porque a gente ser cristão é uma coisa, mas ser salvo é outra. E nós temos que entender que o Evangelho de Cristo, ele é o Evangelho transformador de vidas. O Evangelho, ele muda o ser humano em 90 graus. Ele se torna uma pessoa totalmente diferente, porque ele realmente teve um encontro com Cristo. E Cristo tem que ser o centro de cada cristão. Isto não é para uma meia dúzia, é para a igreja, para os crentes que crê na palavra de Deus. Precisamos urgentemente fazer uma análise da nossa própria vida, porque nós estamos evidenciando o final dos tempos. Os tempos estão chegando e parece que muitos não estão apercebidos do que está acontecendo ao nosso redor e de redor. Amados e queridos irmãos que estão ouvindo a palavra, sede perseverante na palavra, sede sempre fazendo a obra de Deus animosamente, buscando
buscando a graça de Deus, buscando a unção de Deus, buscando o aperfeiçoamento da tua própria vida, porque nós não devemos ficar cogitando do vizinho da esquerda, da direita, que está com problema, que está falho, que está isto. Não, nós temos que olhar para nós mesmos, e no momento que nós olhar para nós vamos sentir na pele que nós precisamos aprender mais, ser mais crente dia após dia, para que aqueles que estão nos cercando, eles possam ver Cristo na nossa vida, que eles possam dizer: aquele homem, aquela mulher é um verdadeiro servo do Senhor. Nós estamos evidenciando um tempo de muitas coisas acontecendo no nosso meio, mas também não é tempo de nós ficarmos preocupados com isto. É tempo de nós se preocuparmos com os acontecimentos, com os sinais da volta de Jesus. E Jesus está voltando. Se pregava o evangelho já no tempo da igreja. A igreja da primitiva, ela tinha Cristo que já estava voltando no seu tempo. Porquanto todos foram para o Senhor, porquanto não viram o seu tempo. E assim foi vindo gerações e gerações até chegar a nós. Mas eu acredito que a igreja da atualidade é a igreja do fim de todos os tempos. A igreja da atualidade é a igreja, aleluia, do arrebatamento, porque nós estamos evidenciando uma situação, o mundo está agitado de uma forma tal, e nós temos que estar atentos tudo que está acontecendo no mundo à nossa volta, porque sabemos, amados, que os sinais têm que se cumprir. Nós não queremos que aconteça coisa ruim, que aconteça só coisa boa, notícia boa, mas nós estamos evidenciando nesses últimos dias que não temos mais notícia boa, a não ser notícia de degradação moral, a notícia na degradação política, enfim, todas as camadas sociais estão em crise, e a única coisa que não podemos omitir na nossa vida é a crise na tua vida e na minha vida, a crise na igreja, porque a igreja é o pilar deste mundo. A igreja, ela precisa retomar aquela retomada da igreja primitiva, pelo mínimo tentar copiar aquela igreja primitiva, que para eles o morrer era ganho, não tinha timidez para pregar o evangelho, eles não estavam interessados se iam presos, açoitados, mortos, eles estavam interessados que Cristo fosse glorificado e que as almas fossem resgatadas. E nós estamos evidenciando um tempo, parece, de uma mordidão na nossa própria vida. Estamos entrando, parece que num comodismo. Eu estou salvo, já está tudo certo. Não, amado, Deus não chamou a igreja dele para ser cômoda. Não, ele nos chamou para nós anunciar o evangelho, pois a igreja do Senhor foi vocacionada para nós ministrar a palavra, ministrar a bênção sobre essa terra, ministrar as bênçãos sobre as famílias que estão sendo degradadas, dizimadas, mas ainda há tempo de você e eu a tomar uma decisão exata para anunciar a palavra de Deus ao coração do povo. Nem todos são pregadores, nem todas são pregadoras, mas uma coisa você pode ser um mensageiro, uma mensageira na tua casa, pois
olha para a tua família, olha para a tua vizinhança que está na tua retaguarda, está diante ao teu lado esquerdo e direito. Você está rodeado de vizinhos e esses vizinhos ainda não são salvos, e nós devemos se preocupar com os nossos vizinhos, porque se nós somos crentes, nós temos que ser crente na nossa própria casa, na nossa própria vizinhança, no nosso próprio bairro, na nossa própria cidade. Nós não podemos ser crentes somente na igreja. Não, amados, nós temos que inverter esses valores, e muito está enganado nesta parte. Nós devemos ser crentes em todos os lugares, levando o bom cheiro de Cristo. Por onde nós passar, nós exalamos aquele cheiro de Cristo. As pessoas que nos cercam, elas vão perceber que há algo na nossa vida, e muitos vão se chegar a nós, aleluia, pedindo socorro, pedindo, muitas vezes, uma oração pela vida dele, ou pela vida da sua família, porque o que nós evidenciamos nesses últimos dias é o desespero na sociedade, é o desespero nas vidas. Já não sabe mais o que fazer, mas a igreja de Cristo, ela tem a essência na nossa vida, e essa essência é a palavra de Deus. A palavra, ela é a razão de tudo, porque a palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela nos dá ânimo, nos dá coragem, e faz com que as pessoas que ouvir a palavra de Deus, elas também vão ser confortadas, elas vão ser abençoadas, alcançadas pela mensagem do Evangelho. Não precisa ser um pregador, não precisa ser eloquente, não. Basta que você dizer para um pecador, ainda que você imagine, o povo está todo evangelizado, o povo, todo mundo sabe da verdade. Se eles não querem nada, deixa isso para lá, deixa isso para lá. Amados, isto é um erro gravíssimo no seio da igreja. Não, nós não devemos se conformar com este mundo que nós estamos evidenciando, mas nós temos que ser transformados diariamente por uma renovação de entendimento, para que nós viemos ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, aleluia, para ministrar a palavra ao coração do pecador, ainda que ele tenha ouvido a palavra, ainda que ele tenha sido evangelizado, mas ele é um pecador, e se ele é um pecador, nós como salvos, nós não devemos ser egoístas, de só eu querer entrar no reino dos céus e o resto que vá para o abismo. Não, meus queridos, nós devemos se compadecer das almas, e principalmente dos nossos irmãos, nossos parentes, nossos vizinhos. Nós temos que se compadecer, porque Cristo, ele se compadeceu por todos nós, e é a razão de você ser salvo, é a razão de você estar servindo a Cristo, é porque Jesus se compadeceu de você e de mim, aleluia. A outra coisa que Deus fez na nossa vida, nós não escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu, aleluia. Entre os milhares você é o escolhido, aleluia, para glorificar o nome dEle, para exaltar o seu santo nome. Amados e queridos irmãos, sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, aleluia, para que nós ouvimos a palavra do Senhor, porque o Espírito de Deus, ele nos impulsiona a falar da grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus
Jesus Cristo. Ele é a razão da tua vida e da minha vida. Não vamos ser omissos nessa geração. Nós vemos, amados, que muitos estão desanimados, até mesmo dentro da própria igreja. Muitos estão parados, muitos estão paralisados, outros parece que estão anestesiados espiritualmente. Mas nesta manhã, Cristo, Ele te renovará a tua vida. O Espírito de Deus, Ele vai impulsionar o teu coração, e você vai ser uma bênção na mão de Deus. Você vai ser uma bênção para a tua vizinhança, para a sua casa, para com os seus. Ainda que os seus não queiram nada, mas não desista dos seus. Clame ao Senhor pela misericórdia, para que eles também venham alcançar a salvação, pois a salvação é única. Não há outra salvação, não há outro meio de o homem ser salvo, a não ser pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus venha nesta manhã falar no profundo de cada coração, aqueles que estão ouvindo de perto e de longe, lá do outro lado da terra. Mas Cristo é a razão da tua vida. Tenha Cristo na tua vida como Cristo cêntrico. Aleluia, falando de um evangelho genuíno, esse evangelho que salva, que cura, que liberta e que batiza com o Espírito Santo. O evangelho transformador. Vamos ser apregoeiro desta última hora. É reta final para a igreja. Não resta mais tempo. Nós temos que fazer algo em prol da obra de Deus, em prol das almas de Deus. Aleluia, porque o Senhor está voltando, e quando Ele voltar, aleluia, nós possamos ter uma recompensa do trabalho que fizemos, ainda com fadiga, ainda com dor, ainda muitas vezes passando por situação difícil, mas nós vamos rompendo as barreiras e vamos vencendo. Paulo, ele tinha esse alvo para ser alcançado. Ele pregava o evangelho, mas ele tinha um alvo para ser alcançado, e este alvo era o prêmio na soberania de Jesus Cristo, a qual Deus tinha dado a ele esta dádiva, e isto ele guardou consigo mesmo, pois isto também nós devemos guardar. Se você está passando por um momento difícil, momento de crise espiritual, que já não está tendo mais força para reagir, saiba que nesta manhã o Espírito de Deus será contigo. Ele te renovará tuas forças, Ele te fortalecerá a tua vida, Ele vai acrescentar a tua fé, Ele vai te levantar, Ele vai te renovar, aleluia, no Espírito Santo. E nesta manhã eu profetizo na tua vida, seja renovado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, seja renovado, seja consolado, seja abençoado, seja curado das tuas enfermidades, porque Jesus ainda está curando. Ele não mudou. Quem mudou foi nós mesmos que mudamos certas coisas na sua vida, mas Jesus permanece. Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente, e Ele será glorificado através dos sinais e maravilha. Seja uma bênção nesta manhã, seja renovado, seja curado. Se você estiver enfermo, creia na palavra, porque a palavra é eficaz e poderosa para surtir o efeito na tua vida. Receba a tua cura, receba o teu milagre na tua casa, na tua vida. Seja onde você estiver, você seja triunfante nesta manhã e conte o teu testemunho. Aleluia, propague aquilo que Deus fez na tua vida nesta manhã.
Aleluia. Se você está esperando por uma porta neste dia, uma porta que se abra para você, que você está pedindo, saiba que Cristo, Ele é a porta. Ele é a porta, somente creia. Deus vai abrir uma porta para você de um bom emprego, vai abrir a porta para um negócio, vai abrir uma porta para a venda. Saiba que o nosso Deus tem cuidado de todas as coisas. Ele é o único que pode nós solucionar os nossos problemas terrenos, mas Ele deixa uma advertência para nós todos: primeiro buscar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados, não desanime, busque primeiramente o reino dos céus, busque o revestimento do poder do alto, busque do alto a graça, a unção de Deus na sua vida, porque Cristo é o único que pode nos dar a vitória. Aleluia. Tem muitos cristãos que estão padecendo problemas seríssimos espiritualmente, mas se você está enquadrado nessa mensagem, saiba que a palavra de Deus ela é poderosa, aleluia, para causar na tua vida um efeito, aleluia, de renovação espiritual. Aleluia. Se você está apagado espiritualmente, saiba que nesta manhã o Senhor vai acender a tua lâmpada para que você alumie aqueles que estão em trevas à tua volta. Aleluia. Nós não fomos chamados para a derrota, nós fomos chamados para ser salvo na pessoa de Cristo. Aleluia. Se você esqueceu do alvo, nesta manhã a palavra está despertando você para que você venha acreditar no poder de Deus, na renovação pela palavra de Deus. Ela é pura, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é confiável. Você pode acreditar. Se nós podemos, aleluia, aleluia, ter a grande vitória, a grande conquista é na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Paulo dizendo: irmãos amados, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas atrás que fica e avançando para o alvo. Amados e queridos irmãos, vamos esquecer de tudo que aconteceu na nossa vida do passado. Não vamos ficar remoendo o passado na nossa vida. Não, agora é daqui para frente. Vamos prosseguir caminhando nesta caminhada, levando a mensagem do Evangelho, ainda que seja num momento difícil, porque tem uma coisa na vida do crente, aquele crente que é disponível para pregar o Evangelho. Muitas vezes ele está gemendo, ele está precisando de algo para a vida dele, mas o próprio Espírito Santo, ele impulsiona esse crente para evangelizar, levando ele ou ela para um lugar para interceder por alguém que está necessitado. E muitas vezes nós se perguntamos: Senhor, é eu que estou precisando, e como que o Senhor fala comigo para fazer esta obra ou aquilo? Amados e queridos irmãos, vamos entender que a lógica de Deus não é a nossa lógica. O chamado que nos deu, Ele garante a tua vitória e a minha vitória. Tem coisa que através da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa ferida, é para sarar alguém que está ao nosso lado, da direita ou da esquerda. Saiba, amado, que um verdadeiro cristão, ele leva as marcas de Cristo também na sua vida. Muitas vezes esse cristão, ele é desprezado pelos próprios da casa. Muitas vezes esse cristão é deixado de lado porque acha que isso está falando demais. Amados e queridos, isto causa muitas vezes aquela ferida espiritual dentro de nós, e muitas vezes alguém toma por razão de dizer assim: já basta, chega, não aguento mais, não vou fazer mais a obra de Deus, porque estou sendo caluniado, estou sendo perseguido pela própria igreja. Amados e queridos irmãos, não faça isto, não.
retoma novamente nesta manhã. Se você está enquadrado nessa mensagem, seja renovada a tua vida, porque Cristo vai garantir a tua vitória lá na frente. Aleluia. Seja um servo, seja uma serva de Deus, aleluia, cheio da graça, cheio da unção, para levar a mensagem aos contritos de coração, porque um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, aleluia, padece muitas vezes, muitas situações, mas sabemos que a nossa vitória é certa, porque nós temos um alvo a ser alcançado, e esse alvo é Cristo, e Cristo tem preparado para nós a recompensa que nos aguarda de toda a nossa fadiga, de todo o nosso trabalho, de todos os nossos afazeres nesta terra. Vale a pena nós prosseguir fazendo a obra do Senhor, vale a pena nós, aleluia, glorificar o Senhor. É momento de nós despertarmos da indolência espiritual, aleluia. É momento de nnós clamar ao Senhor, porque nós estamos evidenciando um tempo de uma potestade infernal sobre toda a terra. Toda a terra está coberta de camadas espirituais, de espíritos malignos que estão operando de uma forma terrivelmente, mas a igreja de Cristo, ela é como luz nessa terra, ela é como sal nesta terra. A terra está degradada, aleluia, mas a igreja tem, aleluia, tem o sal, seja sal da terra, para ter uma palavra temperada para aqueles que já perderam a essência das coisas espirituais. É momento de você despertar a tua fé, o teu amor, a tua esperança. Não vamos desanimar. É momento de você se posicionar diante do Senhor e ser um soldado de Cristo, um soldado que avance as barreiras, que um soldado, ele não recua, um soldado defende a sua pátria, defende a sua bandeira. Vamos, como soldado de Cristo, defender a pátria celestiais. Vamos defender a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo. Não vamos ser soldados covardes, soldados que recuam. Não, o Senhor não tem prazer daqueles que recuam, mas tem prazer daqueles que avançam, porque Cristo está na nossa frente. Ele nunca vai deixar nós num campo de batalha somente sozinho. Não, Ele está na nossa frente, à frente da igreja, para que a igreja seja triunfante. Amados e queridos, fica com esta palavra nesta manhã. Seja renovado pelo poder de Deus, seja também batizado com o Espírito Santo aonde você estiver. Seja renovado os teus dons espirituais, a qual Cristo te deu para você. Sabe lá que você faz tanto tempo que não fala mais em mistério com Deus, já perdeu os dons, mas quero dizer que os dons ainda estão contigo. O que basta agora é você acreditar e desejar novamente, porque o Senhor Jesus nesta manhã vai te renovar a tua vida, vai te renovar os teus dons espirituais, para que esses dons é a arma da igreja, é a arma do crente, um crente cheio da graça de Deus. O inimigo não passa nem por perto. Um crente que seja uma chama de Deus, o inimigo ele sai muito longe de nós. Amados e queridos irmãos, não vamos se prostrar, mas vamos nesta manhã ser fortificado por esta palavra, renovado o nosso entendimento, para nós compreender aos propósitos de Deus para com a nossa vida. Que Deus venha abençoar a todos, amados e queridos irmãos que estão nós ouvindo, aleluia, que você seja edificado
tocado por essa palavra, perseverante, aleluia. Muitos irmãos que nós ouvem estão em lugares que o evangelho é proibido a pregar, mas eu quero dizer para esses irmãos que estão nesses lugares, o Senhor é convosco neste lugar, ainda que padeça, mas o evangelho de Cristo está sendo pregado através das vossas vidas. Seja por bênção na mão do Senhor, e que Deus venha abençoar a todos, amados e queridos irmãos, aleluia. Eu quero assim ministrar uma oração ao coração dos irmãos. Nosso Deus e nosso Pai está nos céus, nós te glorificamos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, nós de vida, e nos concedeu saúde, paz e graça. Eu lhe peço, meu Deus, por todos quantos estão ouvindo essa programação, que o Espírito do Senhor venha proporcionar em cada coração uma chama ardente no coração de cada um, e que essa chama não venha se apagar, e que essa chama venha incendiar, aleluia, esta terra, para que possamos juntos anunciar a Tua palavra, que a Tua palavra ela seja, aleluia, viva e eficaz nesta terra, que muitas almas sejam alcançadas, muitas vidas que são oprimidas pelos espíritos imundos sejam libertas pelo poder da Tua palavra. Jesus amado, vá de encontro agora, Senhor, a cada um que está ouvindo a Tua palavra, e traga para eles um renovo, traga um consolo. Jesus, traga para eles entendimento, sabedoria para fazer a Tua obra. Jesus, vai quebrando as barreiras que o inimigo tem se levantado nesta terra, naqueles lugares, naqueles países que o evangelho é proibido. Jesus, coloca por terra as cortinas que Satanás tem levantado, e dá para o Teu povo triunfo aonde eles estão pregando a Tua palavra. Levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo para levar a Tua mensagem ao coração do Teu povo, para os contritos de coração. Eu lhe peço todas essas bênçãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém e amém.